Os anos ocultos da vida de Jesus. Para quem não sabe, esse canal é um diário de uma ressonante. Eu sou ressonante, aluna do professor Hélio Couto, e nós sabemos a importância que é a vida de Jesus na nossa vida. A gente sabe a importância que é os ensinamentos de Cristo para quem é ressonante. Então, se você já pegou, já percebeu exatamente isso, que a maioria dos vídeos do Hélio Couto ele fala da vida, dos ensinamentos de Jesus, do amor de Jesus. Então eu comecei a pesquisar mais, né? Sair um pouco da religiosidade, há muito tempo que eu saí, mas me aprofundar mesmo, né, nos ensinamentos de Cristo, né? Não naquela coisa que a gente aprendeu dentro da igreja, né? Que era medo, se você não fazer isso, o diabo vai te pegar, que não sei o quê. Então eu comecei a estudar muito sobre Jesus e realmente a gente começa a perceber como os ensinamentos dele influencia muito na nossa vida do dia a dia. Cabelinho que não quer baixar. Então vamos lá. Os anos ocultos da vida de Jesus. Essa é uma das partes mais misteriosas da vida de Jesus, porque a Bíblia fala muito pouco sobre esse período, dos 12 anos aos 30 anos de Jesus. Não tem nada escrito na Bíblia sobre isso. O único relato da adolescência de Jesus aparece no Evangelho de Lucas, quando tinha 12 anos. Ele foi com seus pais, Maria e José, até Jerusalém para a festa da Páscoa judaica. Na volta, seus pais perceberam que ele não estava na caravana. Depois de procurarem muito, encontraram Jesus no templo conversando com os mestres da lei. Todos ficavam admirados com a sua inteligência, entendimento espiritual e sabedoria, apesar da idade. Dos 12 anos aos 30 anos foi o silêncio bíblico. Se passaram 18 anos. Depois desse episódio, a Bíblia praticamente silencia sobre a vida dele por cerca de 18 anos. O Evangelho apenas diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus viveu uma vida comum durante muitos anos. Isso mostra que até ele passou por crescimento, amadurecimento e preparação. E muita gente confunde, né, a vida simples de Jesus com o Jesus pobre. Ah, Jesus era pobre. Jesus era uma pessoa simples. E simplicidade não tem nada a ver com pobreza. O que Jesus provavelmente fazia nesse período? Jesus trabalhou como carpinteiro ao lado de seu pai José. Isso envolvia trabalhos como madeira, construções e ferramentas. Ele viveu uma vida simples em Nazaré, aprendendo disciplina, convivência e o serviço. O estudo espiritual, mesmo sem escolas sofisticadas, e muita gente reclama, né, que não tem oportunidade da vida porque não tem condições de pagar um estudo tal, mas hoje em dia a internet está aí para isso, né, para você se aprofundar. Eu consumo, eu pesquiso muito, eu estudo muito e eu não preciso gastar nada. E eu vou te falar uma coisa, eu faço muito curso e se eu te falar que eu ganho esses cursos, é impressionante. Todos os cursos que eu fiz e que eu estou fazendo, todos foram ganhados. Então é aquele negócio, né? Você emana e o negócio vem. Mesmo sem escolas sofisticadas, Jesus demonstrava profundo conhecimento das Escrituras. Muitos estudiosos acreditam que ele passou anos meditando, estudando e desenvolvendo a sua consciência espiritual. A vida de Jesus era uma vida simples e reservada. É o meu sonho, gente.
Eu sempre falei, né, que o meu sonho é ser rica e e viver no anonimato. Nunca gostei muito de aparecer, não. Eu apareço aqui no YouTube, nos meus vídeos lá atrás eu falo a vergonha que eu tinha de me expor, mas a vida foi me empurrando para isso, né? Então, quando a gente vai estudando isso e vai conhecendo qual é o nosso propósito, então as coisas vão se encaixando. Para quem não fez e para quem não sabe, a energia arquetípica dá um empurrão para isso, para sua vida, tá? Para o seu propósito. Então é interessante você fazer também para você saber qual caminho seguir. A minha energia arquetípica é o sábio. Eu amo viver isolada, eu amo viver com os meus livros, porém o sábio compartilha conhecimento. Então eu fui abrindo a minha mente para isso, que não adiantava eu apenas aprender, eu tinha que compartilhar. E aí foi uma briga, porque eu não gosto de me expor, eu não gosto de aparecer, só que era uma autossabotagem. Então, quando o seu propósito está nesse caminho, algo vai te prender. E era exatamente isso. E eu fui enfrentando, eu tinha muita vergonha, e eu fui enfrentando isso. Algumas palavras saem errado, era nervosismo. Tem vídeo meu que, assim, eu tô cansada, tava com dor de cabeça, porque todas as vezes que eu ia gravar, tipo, eu marcava um dia para gravar, me dava dor de cabeça, eu ficava com preguiça, era um cansaço. Alguns vídeos, se você ver meus vídeos lá atrás, nervosismo. Então é isso, gente. Vocês, sabendo a sua energia arquetípica, você vai moldando o seu caminho, o seu propósito. Você fica sabendo qual é o seu propósito de vida e você vai caminhando para isso. Eu fui enfrentando exatamente isso. E voltando, né? O meu sonho é ser rica, muito rica financeiramente e viver no meu anonimato. E a vida de Jesus era exatamente isso. Era uma vida simples. Jesus era simples, não era pobre, tá? E era uma vida muito reservada. Não há relatos na vida de Jesus de riqueza, fama ou posição política nessa fase. Jesus viveu de forma discreta e silenciosa. Isso mostra que o processo de preparação muitas vezes acontece longe dos holofotes, né? Que muita gente quer crescer, acha que tem que se expor, né? Mas muitas vezes o seu processo de crescimento mesmo é no silêncio. E também tem as teorias sobre as viagens de Jesus. Não tem nada, não tem prova confirmando, mas eu acredito que sim, né? Baseado nos estudos que eu já fiz, que eu já acompanhei. Mas eu acredito que sim, que tem a passagem de Jesus pela Índia e pelo Egito, né? Há teorias de que Jesus teria viajado para regiões como Índia e Egito. Essas ideias aparecem em livros e tradições espirituais alternativas, mas não existem provas confirmando. Mas eu acredito que sim, que Jesus teve uma passagem pela Índia. Tem até um livro que eu tinha tirado o print, mas eu acabei apagando essa foto, que fala, né, de Jesus naquela passagem. Se alguém souber de algum livro que tem da passagem de Jesus pela Índia, deixa aqui nos comentários, que eu realmente eu perdi o nome desse livro, não me lembro o nome. Eu tinha tirado o print, mas eu acabei apagando a foto. Enfim, se alguém souber de algum livro que fala sobre a passagem de Jesus pela Índia, deixa aqui nos comentários para eu poder estar comprando esse livro. E aí Jesus volta para a Bíblia aos 30 anos. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Depois disso, passou 40 dias no deserto e iniciou seu ministério público. Foi aí que começaram os seus ensinamentos, milagres, curas e parábolas. Aos 33 anos, por volta dos 33 anos, aconteceu sua crucificação em Jerusalém, seguida pela crença cristã e sua ressurreição. Esse acontecimento se tornou a base do cristianismo.
E aqui tem uma reflexão muito profunda. E eu quero que você olhe muito para dentro de você. Se você é ressonante, se você tá nesse caminho de autoconhecimento, para de ficar acreditando em técnicas mágicas da noite pro dia, tá? É um caminho de autoconhecimento e ele é doloroso, porque você vai enxergar quem você é. E muitas das vezes a gente não quer enxergar quem nós somos, tá bom? Então, não acredita em técnicas mágicas. Técnica foi só um nome, né, que todo mundo fala, mas o caminho é para dentro. O autoconhecimento, ele é doloroso. Não tem fantasia, tem dia que você vai surtar, tem dia que você vai sorrir, e tem dia que você vai chorar, vai querer matar todo mundo, e tem dia que você vai se recuar e vai ver que a briga mesmo é com você mesmo, não é com ninguém. Então aqui eu trago uma reflexão que talvez uma das maiores mensagens desses anos silenciosos seja que nem todo o processo importante acontece no palco. Então você quer um autoconhecimento, mas você é uma pessoa que você gosta de falar tudo para todo mundo que você está fazendo, tal, se expor, e muitas das vezes não, o autoconhecimento você se recua, você fica numa fase, num processo de deserto. É isso. Antes da missão pública de Jesus, houve silêncio, preparação, construção interna, fortalecimento espiritual. Jesus passou mais tempo se preparando do que aparecendo. E aí traz uma reflexão que para você parar e pensar, você tá nesse caminho de autoconhecimento, você vai viver, você vai passar por esse deserto, tá bom? E esse deserto é a sua preparação, é o seu crescimento, o seu emocional fica mais forte nessa fase. É uma fase, é uma fase de loucura mesmo. Não é fácil, tá? Não vou vir aqui e falar assim, ó, faz 21 dias, acende vela, faz isso, não sei o que. Isso contribui muito. Você meditar, você treina a sua respiração, a respiração é muito importante. Você regular o seu sistema nervoso é muito importante. Então, a fase do autoconhecimento é doloroso, sim. Porém, procura, assim, ter pensamentos positivos, mas só pensamento positivo não resolve nada. Você tem que começar a ter atitude. E muitas das vezes você não vai conseguir, não vai ter força para ter atitude. Então, respeita esse processo, não briga. Se tem dia que você não tá afim de nada, é para você não fazer nada. É você aprender a respeitar o seu momento. O problema é que as pessoas querem ir pra frente, e fica, sabe, como é que fala? Dando murro em ponto de faca. Então aprenda a respeitar a sua fase, aprenda a respeitar o seu momento, tá? Se você está no caminho de autoconhecimento e se você é ressonante, tá querendo fazer a ressonância do professor Hélio Couto, os ensinamentos de Jesus é muito importante na tua vida, tá bom? Eu falo que agir como Jesus é fácil, o reagir que é muito difícil. Então, é nessa fase que você vai crescer, amadurecer e fortalecer, tá bom? Então, é isso. Olha mais para dentro de você, aceita as suas fases, aceita cada personalidade que você vai conhecer de você mesmo dentro de você, tá bom? Respeita o seu processo de crescimento e é isso daí. Então, é isso daí, gente. Um beijo e até mais.